Pessoal, boa noite. Queria dar uma dica, né, pelos anos de vida e as experiências que eu tive na minha própria vida, né, nos meus relacionamentos sociais e amorosos, né, e a experiência também que eu tive de conviver com muitas pessoas, de ter passado em várias cidades, vários estados, né, enfim, o que eu pude ver, observar e tal, é que o homem hoje tem que tomar muito cuidado com as mulheres, por conta de diferentes coisas, né? Desde aspectos legais, né? Porque as leis hoje, se você falar mal da mulher, tem uma lei de misoginia. Se você se defender de uma mulher, por exemplo, e agredir ela porque ela está te agredindo, você cai numa lei Maria da Penha. Se você mata uma mulher, você comete o feminicídio, né? Se você separa, você perde a guarda do filho, você paga a pensão. Se você for olhar todas essas leis que na verdade são privilégios das mulheres, você não tem nenhuma lei ou norma no mesmo nível para a mesma coisa que defenda os homens, né? Você não tem uma lei oposta da misoginia, por exemplo, para proteger homem, você não tem uma lei oposta da Lei Maria da Penha para proteger homens, enfim, você não tem. Embora a Constituição Federal, em seu artigo 5º, garanta que homens e mulheres sejam iguais, né? Na verdade, várias leis inconstitucionais foram abraçadas pelo STF, principalmente, como se fosse tudo certo, estivesse bonitinho. Inclusive, na parte jurídica, você tem um conceito chamado de analogia, de você poder usar uma norma que é empregada para algo X, numa situação Y, por ser análoga. Mas nesse caso, por exemplo, de gênero, jamais o homem consegue tomar para si uma norma como essa de lei de misoginia, ou feminicídio, ou lei Maria da Penha, algo do tipo, para se resguardar, por exemplo, né? Então, nós homens temos que tomar muito cuidado com essas coisas. Vivemos numa época muito estranha, muito complexa, onde as mulheres podem tudo e os homens não podem nada. Então eu queria dar 5 dicas que eu acho essencial para os homens de hoje em dia, para identificar mulheres perigosas, mulheres psicopatas, muitas das vezes, mulheres intoxicadas pelo feminismo, e para evitar que os caras caiam em situações ruins, seja situações de relacionamento social, né, e econômica, como por exemplo perda de patrimônio, coisa do tipo, ou mesmo, como é que eu posso dizer, relacionamento amoroso, do cara se envolver emocionalmente com a mulher e de repente ser feio de otário, levar chifre, ela ficar fazendo cara de bobo, jogar ele na tal da friend zone, essas coisas do tipo. São 5 regras que eu acho que o cara consegue facilmente identificar uma situação que ele deve sair, que ele deve correr. Primeiro, mulheres na faixa de 15 a 25 anos, que é a idade que a mulher está no ápice, né, que está mais bela, você tem que, se você conhecer uma mulher de 15 a 25 anos, você fica alerta. Por mais que seja a idade, né, que chama mais a atenção dos homens, muitos homens buscam mulheres em algo nessa faixa, né, e não venham com aquele pudor, mas a de 15 anos também. A menina de 15 anos perde a virgindade com um cara de 16, 17, não precisa realmente, estritamente, ser um cara maior de idade tendo relação sexual com a menor de idade, tá? É hipocrisia achar que as meninas de 15 anos hoje são virgens, tá? A grande parte delas, principalmente no Nordeste, já tem até segundo filho. Mas voltando ao assunto, mulher de 15 a 25 anos, que é aquela mulher que desperta maior interesse nos homens, se você tiver contato com uma dessas, você já liga o botãozinho de atenção. Segunda questão, mulher bonita. Se é uma mulher de 15 a 25 anos e bonita, fica alerta. Essas duas coisas são simples. Agora vamos entrar nos outros 3 conceitos que são um pouco mais complexos. A mulher tem 15 e 25 anos, né? Então eu vou falar de uma outra forma, jovem, né? A mulher jovem e bonita e está fazendo faculdade ou já tem a graduação concluída. Por que eu chamo isso para atenção e trago um alerta? A mulher, quando ela vai para a faculdade, ela muito mais consegue lá do que o diploma e sua qualificação profissional. Na verdade, se ela não era promíscua antes da faculdade, na faculdade você pode ter certeza que ela vai se tornar promíscua. Porque ela vai ficar longe, muitas das vezes, dos pais, se for, por exemplo, uma faculdade pública, geralmente muda de cidade, vai para a república, aí tem aquelas festinhas de calorada e não sei o quê. Eu moro na região que tem esse tipo de faculdade, por exemplo, hora ou outra eu tomo conhecimento de meninas que saíram, por exemplo, do Rio Grande do Sul, vieram estudar para cá,
e nessa surubada de festa para um lado para o outro da faculdade, engravida do coleguinha de turma, e depois tem que fazer aborto para poder voltar para casa como santinho para os papais, né? Papai e mamãe. Então, se é jovem, bonita, está fazendo ou fez faculdade, você pode ter certeza que além do diploma de graduação, ela vai levar um diploma também de promiscuidade, que ela vai ter um curso completo, tá? Outra questão, que é a quarta questão. Se a mulher trabalha ou já tem o costume de trabalhar, porque às vezes você pode conhecer uma mulher na época que ela está desempregada, mas se você sabe que ela já conseguiu o próprio sustento durante um período, de repente ela depois ficou desempregada, mas enfim, se ela já tem isso inerente na essência dela, que ela tem essa capacidade de trabalhar, já tem esse costume, já teve esse hábito, ou tem, fique esperto também. Porque a questão da mulher se bancar, ela tipo assim, não precisa de homem nenhum, né? Ela tem um estímulo para promiscuidade quando ela vai para a faculdade, e ela tem um estímulo de, vamos dizer assim, de nariz empinado quando ela começa a trabalhar também em relação aos homens. Tipo assim, não preciso mais de homem porque eu trabalho. O quinto elemento é o seguinte: quando a mulher é jovem, bonita, fez ou está fazendo faculdade e trabalha ou já trabalhou, e é uma garota que nunca tem namorado. Preste atenção, nunca tem namorado que eu falo, não é aquela mulher que namora um cara 2 meses, de repente termina, aí fica 2 meses solteira, de repente conhece outro cara, namora um mês, não dá certo, termina. Não é isso que eu tô falando. É aquela mulher que sempre está sozinha. Ela nunca tem um relacionamento sério com ninguém. Você nunca vê ela com alguém. Ela sempre está na festinha, no trabalho, na academia, na faculdade, sempre sozinha. Nunca tem um homem oficialmente do lado dela. Alguém que frequenta, por exemplo, a casa dela, conhece o pai e a mãe, enfim. Porque, na verdade, elas se fazem de santa, como se não tivessem namorado, como se fosse uma praticamente virgem esperando o cara certo. Elas se fazem de santa, como se não tivesse com nenhum cara, mas na verdade é o oposto. Ela está sozinha, entre aspas, mas na verdade está com todo mundo. Hoje em dia, a dissimulação das mulheres é muito grande. Elas se fazem de santa, geralmente na cidade delas, e aprontam o escambau longe. E aí, hoje em dia, tem todo tipo de recurso. Desde site de relacionamento, onde ela conhece um cara pela internet, marca com um cara na outra cidade pela internet, vai lá, transa, faz a farra que quiser com um cara ou com os caras, depois volta para casa, para a cidade dela, como se fosse cabacinho. Oh, me desculpe, como se fosse virgem. Então, fique esperto. Se você identificar esses 4 elementos numa mulher, ela é jovem, bonita, fez ou faz faculdade, trabalha e sempre está sozinha, nunca se envolve em relacionamento sério com ninguém, fique esperto. Não é o que parece. Não é essa santinha, não é essa virgenzinha esperando o príncipe encantado. Melhor dica que eu posso dar: investigue. Olhe o passado dessa mulher. Geralmente essas mulheres são muito misteriosas. Poucas pessoas sabem da vida dela, mas você vai conseguir perceber algumas pessoas que vão dar dicas, vão deixar transparecer o que realmente essa mulher é. Bem, essas 5 dicas eu acredito que sejam muito importantes hoje para que os homens observem, para que não caiam no canto da sereia. As mulheres são muito simuladas, ela faz aquele joguinho de corpo, né? Aquela vozinha mole, e aí ela estimula uma emoção no homem, e o homem acaba desligando a razão e deixa a emoção tomar conta dele, e ele acaba se ferrando com essas mulheres. Uma sexta dica que eu posso dar, mas não é uma regra geral, tá? É só uma dica. A dica principal mesmo são as 5 que eu falei antes. Essa aqui é só realmente um algo a mais que pode ser útil em alguns casos, mas não sempre. Observe se essa mulher era no passado uma mulher que frequentava, por exemplo, uma igreja. Porque geralmente quando a mulher começa a ficar promíscua, começa a abraçar a ideia do feminismo principalmente, ela pula fora da religião. Porque a religião é incompatível com as ações, né, e as ideias do feminismo e das mulheres atuais. Então, geralmente, essas mulheres, quando eram mocinhas, né, pré-adolescentes, iam na igreja, fazia catecismo, aquela coisa toda, e de repente, quando elas começam realmente a inflamar na adolescência, a questão sexual fica muito imponente, elas saem da igreja. Então, assim, se você tinha uma mulher, se você conhece uma mulher que você sabe que o passado dela era voltado, por exemplo, à religião, e de repente ela não frequenta mais, ela não concorda, entre aspas, mais com a religião, fique esperto que é um grande indício. Pouco tempo atrás eu ouvi uma situação muito engraçada. Uma senhora que conhecia uma mulher desde a infância, sabia que ela frequentava a igreja, perguntou, agora que ela já é moça, né, já é adolescente, já adulta,
Perguntou para ela, por que você não está mais indo na igreja? Aí eu vi essa mulher falar como resposta o seguinte: eu não estou indo mais na igreja porque eu não concordo com o que o padre fala. Olha a audácia e a arrogância. O padre fala o que está escrito na Bíblia, o que a religião prega, e é o que ensina Deus. Então ela não concorda com o que o padre fala. A impressão que dá é que ela tem uma inteligência acima de Deus, ou como se Deus pedisse a opinião das pessoas quando frequenta a igreja, né? É como se fosse, sei lá, ela está confundindo a igreja com o Facebook, onde ela curte ou não curte, né? Então, olha a audácia, né? A arrogância típica do feminismo. Ela não concorda com a igreja, com o que o padre ensina, porque o padre está ensinando coisas decentes, coisas, valores de família, coisas, né, certas. E o feminismo é totalmente, não bate com isso. Um outro exemplo que eu posso dar é um mito, né, da religião chamado Lilith. Acho que poucas pessoas conhecem esse mito. Se vocês quiserem pesquisar, tem na internet, inclusive a própria Bíblia já deixa as deixas disso. Lilith seria a primeira esposa de Adão. Adão foi feito da terra, né? Deus soprou a terra e deu vida a Adão. E Lilith também foi feita dessa forma, da terra junto com Adão. E essa Lilith, ela não aceitou ser submissa a Adão. E ela foi expulsa do Éden por Deus e foi transformada em demônio por conta dessa arrogância dela, dessa prepotência. E aí Deus criou a Eva da costela de Adão justamente para que ela fosse submissa a Adão. E quando você lê o livro de Gênesis, por exemplo, na Bíblia, Gênesis 1, Gênesis 2, você vê isso lá escrito. Inclusive tem uma passagem de Gênesis que fala assim, quando Deus faz Adão e faz a Eva, tem uma passagem que fala assim, agora, dessa vez, se não estou enganado, dessa vez a mulher foi feita e tal. Esse dessa vez, ou é agora, se não me falha a memória, dá a entender que essa feitura da mulher Eva é a segunda tentativa, né? Enfim, esse mito da Lilith está nos livros apócrifos. E você consegue encontrar essas deixas na Bíblia, no Gênesis 2 e no Gênesis 3 você lê. Você vê que em dois momentos há um comentário de Deus fazendo o homem, e dá a entender que seria a humanidade, aí ele fala homem e mulher, e depois começa a entrar em outros assuntos, depois lá na frente volta a falar que está fazendo a mulher, da costela de Adão. Então é uma discussão na religião. E o grupo feminista, ele pega essa simbologia da Lilith como se fosse uma mulher empoderada, uma mulher de atitude, uma mulher guerreira. Eu já vi sites feministas falando isso. E olha que absurdo. É um demônio. A Lilith foi expulsa do paraíso por Deus e foi considerada demônio por Deus. E o feminismo idolatra essa mulher como se fosse um ícone, a grande percussora, né? A primeira feminista, vamos dizer assim, da humanidade. É um absurdo. O feminismo reverenciando demônios e, tipo, desfazendo dos interesses e da sabedoria de Deus. Então fiquem espertos, tá? Essas 5 dicas eu acredito que seja muito útil para evitar de você ser feito de otário, cair no friend zone, ficar fazendo favores como um babaca para mulheres que não querem nada com você, que estão transando com todo mundo menos com você. Enfim, fique esperto para não perder seu patrimônio também para mulheres mal intencionadas, negócio de pensão, divisão de bens. Então eu acredito que essas 5 dicas poderão salvar muitas pessoas. Valeu, pessoal!